iremos falar sobre as propriedades radicais. E para que servem essas propriedades? Elas facilitam, elas simplificam os cálculos com as raízes. Então, imagine aqui comigo, raiz quarta de 7 elevado a 4. Dá para usar uma propriedade para facilitá-la. Sem a propriedade, como que eu faria? Faria o 7 4 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.401. E aí eu ia fazer raiz quarta de 2.401. Dá um certo trabalho, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a propriedade vai ajudar a resolver isso de forma muito mais rápida. Antes de chegar nas propriedades, nós vamos relembrar um pouquinho do símbolo da radiciação. Então, temos aí raiz cúbica de 8. O símbolo é chamado de radical. O número pequenininho que fica fora da raiz é o índice. O número de dentro é chamado de radicando. E o resultado é a raiz. Também a gente vai relembrar que a potenciação é a operação inversa da radiciação. Fiz o vídeo passado sobre potenciação e expliquei um pouquinho sobre isso. Vamos relembrar então. A operação inversa da potência é uma raiz. Só que nesse caso eu tenho uma fração aqui. Quando a gente faz, quando o expoente é fracionário, repete a base e o de cima da fração vai para dentro da raiz. E o de baixo vai para fora da raiz, vai o índice. Então, ó, de cima para dentro, de baixo para fora. A gente pode fazer o contrário também, ó. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 7. Vamos relembrar que quando não tem número, é 2, né? Quando é raiz quadrada, a gente não usa colocar um número, mas é 2. E nós vamos precisar dele agora. E quando não tem expoente, o expoente é 1, porque 7 elevado a 1 é 7. Então, como que a gente faz, ó? Raiz vai virar potência. Repito a base. Aqui a gente não fez? O de cima foi para dentro? Então, ó, na fração aqui, ó, o de cima para dentro. Então, quer dizer que o de dentro vai para cima. E o de fora vai para baixo. Tá? Então, esse aqui vai ser importante agora para a gente entender as propriedades radicais. A primeira propriedade. Quando o expoente do radicando e o índice do radical são iguais, ó. Quando o expoente do radicando e o índice são iguais. Eu vou usar o que a gente viu da operação inversa, ó. Se eu tenho a raiz, operação inversa a potência. O de dentro vai para cima da raiz, o de fora vai para baixo. Nessa fração, 4 dividido por 4, ou 4 sobre 4, dá 1. Quanto que é 7 elevado a 1? 7. Então, ó, achamos o 7. O que a propriedade diz? Que quando esses números são iguais, vai dar a base. Vai dar o próprio 7. Então, eu fiz essa conta aqui para vocês entenderem o porquê que dá 7. Mas não precisem fazer, já usem a propriedade. Olhem só, o número de fora é igual ao de dentro, do índice é igual ao expoente. Dá a própria base, o 3. Então, vocês já podem fazer direto. Aqui, ó, aqui não tem índice, mas é 2. Quando eles são iguais, dá a própria base. 5. Vamos para a segunda propriedade. Quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical, o expoente do radicando, pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então, aqui, eu posso usar um número natural que não seja zero e multiplicar os dois. Então, eu já posso fazer direto, ó. Às vezes o exercício vai pedir que você multiplique por algum número, né? Nesse caso, eu vou multiplicar os 2 por 2. Então, vai ficar raiz, 5 vezes 2, 10. Repito 2 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, raiz décima de 2 elevado a 6 é um radical equivalente a esse. Se eu precisasse multiplicar por 3, poderia fazer por 3, pelo número que eu precisasse, com exceção do zero. Agora, esse aqui, do mesmo jeito que a gente pode multiplicar, a gente pode dividir, simplificar, igual a gente faz com frações, né? Na verdade, isso aqui vai se transformar numa fração, mas eu já vou ensinar a propriedade direto. 8 e 6 dão para dividir por que número
igualmente, ao mesmo tempo. Dá para dividir por 2, porque eles são pares. Então, vamos lá. 8 dividido por 2, 4. Repito, 3. 6 dividido por 2, 3. Então, raiz quarta de 3 elevado a 3 é equivalente a esse radical. Outro exemplo. Raiz décima de 7 elevado a 5. Esses dois números dão para dividir por que número ao mesmo tempo? Por 5. Então, 10 dividido por 5, 2. Repito, 7. 5 dividido por 5, 1. Nesse caso aqui, ó, isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Raiz quadrada de 7. Não preciso colocar o 2 e nem o 1. Terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. De maneira semelhante, a raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e a do divisor. Então, aqui, ó, a raiz de um produto é igual à raiz de cada fator. Então, se eles estão na mesma raiz, eu posso colocar cada um com a sua raiz, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7. Certo? Da mesma forma, eu posso fazer ao contrário. Se eles estão separados, né? Se eu tenho a raiz de cada um, eu posso fazer a raiz do produto, de 2 vezes 8. Então, se tá junto, eu posso separar. Se tá separado, eu posso juntar. Até porque, nesse caso aqui, eu colocando o produto numa raiz só, eu consigo resolvê-la mais facilmente. Aqui, ó, raiz quarta de 2 e raiz quarta de 8 vão dar números com vírgula, vai dar trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Raiz quarta de 16 é 2, porque o 2 4 vezes dá 16. Então, ficou bem mais fácil. Da mesma forma que a gente fez na multiplicação, a gente faz na divisão. Então, se eu tenho a raiz de um quociente, ela é igual ao quociente da raiz do dividendo sobre a raiz do divisor. Então, se elas estão juntas, eu posso separar cada uma das raízes. E também posso fazer, se elas estão separadas, eu posso juntar numa raiz só. E essa aqui fica mais fácil de resolver também. Ó, 50 dividido por 2 dá 25. Raiz quadrada de 25, 5. Nesse caso, como essas raízes vão dar número com vírgula, são números irracionais, eu posso deixar assim, ok? Quarta propriedade. A raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, no qual o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Então, ó, quando eu tenho a raiz de uma raiz, ela vira um único radical. Repito, 12 nesse caso. E multiplico os índices das raízes. 3 vezes 5, 15. Então, raiz 15ª de 12. Certo? Nesse caso aqui, eu tenho 3 raízes. Vai virar um único radical. Multiplico todos eles. Quando não tem número aqui, é o quê? 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixem suas dúvidas nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também está estudando isso. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Eu embolei no vídeo? Ficou esquisito?